Literalmente, sabe quando é que você tem que se assustar sobre a democracia? É quando um jornalista de esquerda denuncia abusos de um governo de esquerda contra deputados da esquerda. Cá entre nós, que a direita vem falando do autoritarismo do governo Lula há muito tempo, isso não é novidade para ninguém. Agora, jornalistas de esquerda, o blog do Noblar, faz denúncias do autoritarismo do Lula contra petistas. É a esquerda sentindo a mão pesada do autoritarismo. Outro que sentiu a mão pesada foi o Maduro. Pois é, não sei se você está sabendo, mas o avião do Maduro foi preso pelos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa queda, né? Essa brusca queda do Maduro aqui, né? De um ativo tão importante para o Maduro. E teve um recado para o Lula com base nessa decisão. Vamos entender tudo o que está acontecendo. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso editorial. Sou muito grato pela confiança de vocês. Vamos entender? Vem comigo. Vamos começar falando dessa do Maduro. É o seguinte, os Estados Unidos confiscaram um avião oficial do ditador Nicolás Maduro. Os Estados Unidos confiscaram nesta segunda-feira, na República Dominicana, o avião oficial do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso com base nas sanções americanas que pesam sobre Caracas, capital da Venezuela. Os Estados Unidos transferiram o avião para a Flórida nessa segunda. Pois é, ao pousar na República Dominicana, que é um país do qual os Estados Unidos é aliado, foi feita a denúncia de que o avião presidencial do Maduro estava lá. Que pena que o Maduro não estava lá dentro junto, mas o avião estava lá. Então, com base nisso, foi feita a apreensão, o confisco do avião com base nos crimes que o Maduro já cometeu. Pois é, foi um duro golpe, né? E é um recado de que, a partir de agora, o Maduro vai sofrer perseguições ainda maior por parte dos Estados Unidos por causa do autoritarismo da ditadura que ele instaurou lá na Venezuela. A grande questão é que aqui no Brasil, nós não estamos distantes de sermos sancionados pelos Estados Unidos, não. A coisa está um pouco tensa. O Dácio Bacarense, ele fez uma publicação onde ele citou, né, os Estados Unidos prendem avião presidencial da Venezuela usado por Nicolás Maduro e logo abaixo uma mensagem do Elon Musk. O Elon Musk escreveu o seguinte: ao menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial. E aí, muita gente ironizando, outras se empolgando. E aí a grande questão é: como que o Elon Musk vai fazer isso? Apreender patrimônio da União, né? Como que vai apreender patrimônio do Lula, o avião presidencial? Tá, cá entre nós, o Elon Musk já está dedicado a trabalhar até as últimas consequências para fazer com que o Brasil tenha o mesmo reconhecimento dos seus aliados, do Irã, da Venezuela, da Rússia, da China, ou seja, sejam considerados países não democráticos. Tanto é que ele criou um perfil para tal. Mas confisco de bens? Sim. A ideia do Elon Musk é fazer denúncias em órgãos internacionais, ele já falou que vai fazer isso, para que o Brasil seja sancionado. Se isso vai acontecer, sinceramente, não sei. Sei que o Elon Musk é um cara que não costuma entrar no jogo para perder. E aí cada cena desse capítulo se torna mais emocionante, porque a gente está de olho. E o pior de tudo é que o desfecho final dessa novela é o que garante a nossa liberdade ou não. Outro ponto que a gente precisa falar é, como eu disse para vocês, é de se assustar quando um jornalista de esquerda denuncia o autoritarismo de um presidente da esquerda contra deputados dessa mesma esquerda. E é assim que está sendo. E é caracterizado como a mão pesada do Estado, né? Blog do Noblar, gente. Como é que eu tô me odiando, porque eu tô concordando com o blog do Noblar. Mas fazer o quê? Escreveu certo. A mão pesada do governo contra os que não votam como ele quer. Mais ditatorial que isso,
É impossível. O próprio blog do Novlar está admitindo isso. O governo decidiu punir exemplarmente os deputados do próprio PT que votaram por um reajuste maior do salário mínimo. Não será liberado um tostão do orçamento da União para obras públicas que eles esperavam ver construídas em suas bases eleitorais. Não importa o benefício que tais obras pudessem trazer para as populações. Importa aplicar uma dura lição aos deputados rebeldes. Deputados da oposição que votaram contra o reajuste e a favor do governo, proposto pelo governo, não serão punidos. Afinal, oposição existe para fazer oposição. Esses receberão um pouquinho do que pediram. Hoje você começa a entender o porquê que nós estamos com rombos bilionários, trilionários aí das contas públicas. É simples. Para que esse autoritarismo, para que essa ditadura seja implementada, custa caro, o dinheiro é caro. Então, o que a gente precisa observar? A gente precisa entender que, numa democracia não é assim que o jogo funciona. Hoje, o Oineg fez um vídeo excelente falando sobre isso. Ele falou, olha, nunca uma decisão do Supremo Tribunal Federal poderá ser caracterizada como ilegal. Afinal, eles interpretam a própria Constituição. Então, quem dirá a lei? Então, qualquer decisão que eles tomarem não será ilegal. Se eles mandarem banir um perfil, não é ilegal. Se mandar banir uma plataforma, não é ilegal. Se mandar prender uma criança, um adolescente, ou fazer uma busca e apreensão contra tal, não é ilegal. E se eles mandarem alguém para o paredão? Também não. Afinal, eles interpretaram assim. E aí eu te pergunto, para que Congresso Nacional? Para que ele serve? Não é? Olha só, hoje foi confirmado aquilo que a gente falou que aconteceria. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou a maioria pela suspensão do X no Brasil. Ou seja, agora está público, notório e sacramentado que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e não só o Alexandre de Moraes, declararam guerra ao bilionário Elon Musk. Toda a esquerda declarou guerra ao bilionário Elon Musk. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta segunda-feira para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes para bloquear o X no Brasil. Os integrantes da primeira turma da Corte têm até às 23h59 de hoje para concordar ou não com a deliberação de Moraes. Ou seja, já tem maioria, o X já está fora do Brasil e, como disse o Oineg, o Moraes ele simplesmente penalizou 21 milhões de brasileiros que eram usuários da plataforma. Não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Agora, uma coisa chamou atenção. Algumas horas depois da decisão do Alexandre de Moraes, olha só, ele resolveu jantar com o Pacheco e alguns ministros do Lula. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes deu um jantar para alguns colegas do STF, ministros do governo Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sexta-feira. O encontro ocorreu no apartamento do Alexandre de Moraes, em São Paulo, horas após suspender o X, antigo Twitter, no Brasil. Oficialmente, o jantar era para comemorar a homenagem recebida pelo ministro do STF do Ministério Público do Estado de São Paulo, na tarde de sexta-feira, como noticiou a coluna do Igor Gadelha. Pacheco e alguns ministros de Lula e do Supremo prestigiaram a homenagem a Moraes na capital paulista. Não paira nenhuma dúvida mais que há um alinhamento ideológico completo entre todos os ministros do STF, inclusive os que o Bolsonaro indicou. Cássio Nunes e Anderson Torres e o André Mendonça estão totalmente alinhados com a corte. Totalmente. E o Bolsonaro que indicou. Tá tudo alinhado. O Alckmin, que era aquele cara que posava de olha, eu não sou como eles, eu não sou da esquerda. O Lula vai voltar à cena do crime. Pois é. Se mostrou tão Lula quanto o próprio Lula. Né?
Alckmin disse: a democracia brasileira tem dívida de gratidão com Alexandre de Moraes. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei brasileira, diz Alckmin sobre Elon Musk. Nunca imaginei que o Alckmin, e olha que isso me pegou de surpresa, seria tão escancarado em comprar o discurso da esquerda assim. Achei que ele seria o tipo de cara que ia disfarçar mais um pouquinho, mas não. Não, ele era o cara que estava lá na posse do presidente do Irã, ao lado de um dos líderes do Hamas. Tá, eu não estou mentindo, apareceu em todas as fotos, as críticas foram feitas. O Lula vem tomando decisões erradas o tempo todo. Vou te dar um exemplo. O Silvio Navarro fez uma publicação. O Amorim faz Lula travar compra de blindados de Israel e irrita o exército. Falta pouco para a democracia relativa do Brasil mudar de nome para ditadura. O equipamento israelense foi muito superior aos concorrentes nas avaliações. E agora, o que me chamou a atenção foi o comentário. O Clauderson escreveu: para que blindado? O militar precisa de um brochão e uma lata de tinta para pintar o meio-fio. Gente, cá entre nós, quem vai guerrear com o Brasil? Né? Porque geralmente as guerras insurgem desses países de esquerda, desses países radicais, atacando países democráticos. Quem iniciou a guerra da Ucrânia e da Rússia? A ditadura da Rússia. Quem iniciou a questão de Israel? Foi o grupo terrorista que foi lá e atacou. Então, assim, é assim que começa. Hoje, alinhado como está, né? Só se vir um Ortega da vida aí que tá bravinho com o Lula. Mas logo, logo o Lula declara seu amor à Venezuela. Isso aí não vai demorar, não, tá? Mas nessa briga do X ainda que a gente tá comentando, pode ser que a própria Starlink saia do Brasil. A Anatel alertou que a Starlink pode perder autorização para prestar serviços no Brasil. O presidente da Anatel, que é o Carlos Baigorre, alertou na tarde desta segunda-feira que a Starlink de Elon Musk pode perder sua autorização para operar no Brasil, se ficar comprovado que a empresa está desrespeitando ordens de Alexandre de Moraes, ministro do STF, para suspender o acesso à rede social X no Brasil. É impressionante como esse jogo de ego, né, é tão, sabe, tão impactante contra a população. Você tem noção de quantas pessoas serão afetadas por essa decisão? E olha só, como que, sabe, é seletivo esse tipo de decisão. A ordem, olha só, a ordem para alcançar o Twitter, o X, era que ele tivesse uma sede aqui no Brasil. A concorrente que a esquerda está querendo levantar, essa tal de Blue Sky, né? E eu nem sei o que é isso, não entrei, não vou entrar, nem quero saber disso. A alternativa ao X, Blue Sky, não tem representação legal no Brasil, mas está funcionando, né? Sabe outra que está funcionando? A Blaze. A Blaze também, onde algumas figuras de esquerda utilizam, né, que é uma plataforma de jogos, utiliza aí para roubar milhões e milhões dos brasileiros mais carentes nesses jogos, porque jogo de azar é uma vergonha, né, esses joguinhos aí, e a galera da democracia lucram milhões com isso, vocês sabem de que eu estou falando. A Blaze também, segundo informações, não tem representante legal aqui no Brasil. Ah não, mas tomar dinheiro do pobre pode, o que não pode, né, literalmente, é usar um perfil de uma rede social, um Twitter da vida aí, né? É tenso, né? É o Brasil. E aí a pressão continua grande, matéria do antagonista. Suspensão do X. Pacheco, o prevaricador? Não, imagina. Integrantes da oposição ao governo Lula pretendem denunciar o presidente do Senado à Procuradoria-Geral da República. É para rir ou para chorar? Vocês estão de piada com a minha cara? Ou é para falar, não, nós estamos ganhando esse dinheiro aqui e a gente não pode fazer nada, a gente tá aqui, sem poder fazer nada. A gente já é um grupo que nem não existe mais, só fica aqui para ganhar dinheiro público. O que a gente vai fazer? Ah, não, vamos inventar uma coisa para poder fingir que isso vai ser efetivo. Vocês estão de sacanagem com a minha cara? É sério isso?
Ah, vamos fazer denúncia do Pacheco por prevaricação lá na Procuradoria-Geral da República. Meu amigo, vocês vão ser achincalhados na Procuradoria-Geral da República. Você não correu o risco de vocês serem investigados por causa dessa publicação, dessa atuação e ser investigado, né? Ser retalhado. Pelo amor de Deus, vocês ainda acreditam que instituições como o Ministério Público algum dia tomarão alguma decisão contra o presidente do Senado, que provavelmente vai ser um futuro ministro do Supremo Tribunal Federal? O seu alinhamento com o governo Lula é o mesmo alinhamento do Flávio Dino. Então, o que ele busca, né, com esse sorriso maroto aí, sem sombra de dúvidas, entrar para o STF. E aí vai concorrer a Senado ou cargo político mais uma vez? Para quê? Nunca mais. Então, assim, é o Brasil que nós temos por hoje. Só que você não esqueça, quem está financiando tudo isso é você. Porque o rombo fiscal brasileiro atingiu 1,128 trilhão, bateu o recorde histórico. O setor público consolidado, formado pela União, Estados e Municípios e estatais, registrou um rombo de 1,128 trilhão no acumulado de 12 meses até julho. O déficit nominal foi o maior registrado na série histórica iniciada em 2001. Mais do que pandemia. Custa caro implementar algo que vai controlar você, que vai calar você. Então, se você ainda acredita que vai ter alguma atuação por parte dos órgãos ou das instituições aqui no Brasil, cara, esquece, tá? Hoje já está consolidado no Brasil o sistema. Tá forte e tá consolidado. Agora, a última alternativa vai esse sistema que foi implementado vencer a pressão internacional, pressão dos empresários? Se nós passarmos dessa fase e os empresários não tiverem força para reclamar dos rombos de cobrança de impostos, os empresários não conseguirem se manifestar, aí a gente está lascado mesmo, tá bom? Pessoal, obrigado, vocês estão vendo a barulheira aqui, né? Mas enfim, a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.